Nobres pastores, outra vez cumprimentos com a paz do Senhor, rogando que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é terça-feira, 25 de março de 2025 e mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje, o perfil de um líder cristão exemplar. Vou repetir, o perfil de um líder cristão exemplar. Nosso texto base está em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 11, o versículo de número 22 ao 25, onde está escrito: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Nobres companheiros, no devocional de hoje com o tema O perfil de um líder cristão exemplar, chamo sua atenção para a seguinte observação. O livro de Atos dos Apóstolos faz uma síntese, ou seja, um resumo da vida de Barnabé. Barnabé foi um dos maiores líderes da igreja cristã. Digo isso nos seguintes termos. Atos 11, 24 diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu vou repetir, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Se você observar, nesse texto registrado por Lucas a respeito da vida biográfica de Barnabé, há 3 verdades sobre Barnabé que necessariamente nós precisamos compreender. Primeira verdade, um líder cristão deve investir sua vida na vida dos outros. Eu vou repetir, um líder cristão deve investir sua vida na vida dos outros. Por que estou dizendo isso? Interessante. Quando nós olhamos para a vida de Barnabé, percebemos que ser líder é ser servo, ser grande é ser pequeno, ser exaltado é humilhar-se. E por que digo isso? Barnabé é o único homem da Bíblia chamado no Novo Testamento de bom. E por quê? A resposta é simples. É porque quase sempre ele está investindo sua vida na vida de alguém. Eu vou repetir. Quase sempre em que Barnabé aparece nas páginas neotestamentárias do Novo Testamento, ele está investindo sua vida na vida de alguém. Para você ter a comprovação do que eu estou afirmando, permitam. Em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, diz que Barnabé está investindo recursos financeiros para abençoar pessoas. Ele era um homem generoso, que investia do seu bolso, plantando na vida de outras pessoas. Em Atos capítulo 9, versículo 27, ele está investindo na vida de Saulo de Tarso. Quando todos os discípulos fecharam-lhe a porta da igreja, não acreditando que ele, Paulo, havia se convertido, você vai perceber, Barnabé abre-lhe o coração e os braços e resolve apoiar, ajudar e servir como um discipulador, contribuindo no crescimento e aprimoramento do grande homem de Deus, até então Saulo de Tarso. Portanto,
ele está investindo na vida de pessoas. O que é mais interessante, Atos capítulo 11, versículo 19 a 26, a igreja de Jerusalém vê Barnabé como o melhor obreiro a ser enviado para Antioquia. E quando ele, Barnabé, chega em Antioquia e vê a graça de Deus prosperando naquela grande metrópole, mais uma vez ele investe na vida de Saulo e vai buscá-lo em Tarso. Portanto, você vai perceber, ele, Barnabé, investe seu tempo, suas forças, sua experiência e sua vida na vida dos cristãos em Antioquia e aproveita a oportunidade para investir na vida de Saulo, buscando-o em Tarso. Se você observar, em Atos 13, versículo 2, o Espírito Santo o separa como o líder regente da primeira viagem missionária. Lá em Atos 13, 2 diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Em outras palavras, na primeira viagem missionária, o Espírito chama Barnabé como regente e como cooperador Saulo. Dessa forma, você percebe, ele, Barnabé, está investindo tempo, investindo força, experiência na vida de outras pessoas. O que é mais interessante, em Atos 15, versículo 37 e 41, Barnabé, mais uma vez, está investindo na vida de alguém. Desta feita, na vida de João Marcos. Ele resolve acompanhar João Marcos, que foi desprezado por Paulo na sua segunda viagem missionária. Desta feita, você percebe a afirmação da verdade que apontei no início. Um líder cristão deve investir sua vida na vida dos outros. Era o que Barnabé fazia. Portanto, mais do que nunca, precisamos hoje de líderes que sejam homens bons, como Barnabé era bom. Homens cheios do Espírito Santo, como cheio do Espírito era Barnabé. E homens cheios de fé, como tinha fé Barnabé. Homens que dediquem seu tempo e seu coração para investir na vida de outras pessoas. Por isso, a primeira verdade de Atos 11, versículo 24, é que um líder cristão deve investir sua vida na vida dos outros. A minha pergunta: que tipo de líder você é? Que tipo de líder nós temos sido? Como é a nossa liderança? Nós influenciamos pessoas, investimos o nosso tempo, nossa força, nossa capacidade, preparando pessoas para darem continuidade à obra de Deus? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Mas a segunda verdade, com base nesse texto de Atos 11, versículo 24. Um líder cristão deve esvaziar-se de si para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Barnabé era um líder cristão esvaziado de si, mas cheio do Espírito Santo. Isso mostra que um líder cristão deve esvaziar-se de si para ser cheio de Deus. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Sua vida, suas palavras e suas atitudes eram governadas pelo Espírito de Deus. Isso mostra que um líder cheio do Espírito Santo tem o coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus e serve ao povo de Deus. Barnabé era assim, um homem vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não é uma opção onde nós optamos, mas uma ordem divina que nós precisamos obedecer. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de negligência. Por isso precisamos mais do que nunca de líderes que transbordem do Espírito, homens que sejam vasos de honra, exemplos para os fiéis, bênção para o rebanho de Deus. Quando os líderes andam com Deus, eles influenciam seus liderados a também andarem com Deus. Por isso, a vida do líder é a vida da sua liderança.
Deus está mais interessado em quem o líder é do que no que o líder faz. Porque vida com Deus precede trabalho para Deus. Piedade é mais importante do que performance. Por isso a minha pergunta: você é esvaziado de si? Você é pobre em espírito? Você é desnutrido do eu, do ego, do orgulho, da prepotência, da arrogância, da vaidade? Você é esvaziado de si e cheio de Deus? Quando seus liderados, suas ovelhas, olham para você, quem eles enxergam? Cristo ou o velho Adão? Nós precisamos aprender com Barnabé a ser esvaziado de si, mas cheios do Espírito Santo. Terceira verdade, ainda com base em Atos 11, versículo 24. Um líder cristão deve colocar seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Eu vou repetir. Um líder cristão deve colocar seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Notem esse detalhe. Barnabé era um homem cheio de fé. Ele vivia vitoriosamente, mesmo diante das maiores dificuldades. Tudo porque sabia que Deus estava no controle da situação. A fé tira nossos olhos dos problemas e os coloca em Deus, que está acima dos problemas. A fé é certeza e convicção. É certeza de coisas e convicção de fatos. É o que diz Hebreus 11, versículo 1. Portanto, fé é viver não pelo que vemos ou sentimos, mas na confiança de que Deus está no controle, mesmo que não estejamos no controle. Na verdade, a fé sorri diante das dificuldades, não porque somos fortes, mas porque, embora sejamos fracos, confiamos naquele que é forte e onipotente. Portanto, que nós aprendamos o exemplo de Barnabé. Barnabé é um exemplo de uma liderança exemplar. É um exemplo de um líder que deve ser seguido. Por isso, reafirmo, precisamos de líderes que vejam o invisível, creiam no impossível e toquem o intangível. Vou repetir. Nós precisamos de líderes que vejam o invisível, creiam no impossível e toquem o intangível. Precisamos de líderes que ousem crer no Deus dos impossíveis e realizar coisas para Ele. Precisamos de líderes que olhem para a vida na perspectiva de Deus e que abracem os desafios de Deus e realizem grandes projetos no reino de Deus. Diante disto, fica para nossa reflexão nesse devocional de hoje. Um líder cristão deve investir sua vida na vida dos outros. Segundo, um líder cristão deve esvaziar-se de si para ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, um líder cristão deve colocar seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Tudo isso é o que Barnabé, com o seu bom exemplo, nos ensina em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 24. Por isso, nosso texto diz: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Deus abençoe a sua vida. Nessa terça-feira, a graça de Deus te cubra e te capacite e te qualifique e potencialize o seu ministério e use a sua liderança influenciando os seus liderados para forjar e formar líderes com o perfil de Barnabé. Perfil de um líder exemplar. Deus abençoe a todos. Amém.